Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sexta-feira chegou, mais uma semana indo embora, mais oportunidades que se foram, oportunidades que chegam, é a constante roda da vida que não para de girar, nos oferecendo oportunidades incríveis de mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir. Na quarta-feira eu trouxe um texto bíblico, na segunda-feira eu rezei e hoje eu vou trazer mais um texto bíblico do mesmo livro de Efésios, porque eu ainda estou eu estou degustando esse tema do diálogo, da abertura dos corações. Eu estou degustando, lendo, relendo textos da Bíblia para poder me inspirar, para poder estar preenchido, daquilo que humanamente sozinho a gente não consegue. Eu preciso de inspiração e eu acredito que através desse livro, que para mim é muito importante, muito precioso, me guia, me norteia, eu vou conseguindo compreender o sentido profundo da vida e o porquê de estar aqui. A gente tem muito essa pergunta, o porquê que eu estou aqui? Eu acredito que aqui a gente tem um norte, uma base para poder se guiar, para poder seguir, para poder... é um norteador de comportamento, de relações sociais. A Bíblia ela traz isso também, A questão do respeito, do diálogo, da abertura, do processo de mudança interior a partir da experiência de Jesus Cristo, que quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu me apaixono por ele, mais as mudanças vão se tornando claras, cristalinas, para que eu possa fazer sentido, minha vida possa fazer sentido. Então o texto de hoje ele diz assim: exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos, em todos. Eu vou repetir esse final. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos, em todos. Mais um texto de Efésios, mais um texto assim esclarecedor, para esse momento que a gente está vivendo. Eu fico pensando, eu vou lendo e vou pensando, trazendo à minha memória lembranças. Eu sou filho caçula, eu tenho mais 3 irmãos mais velhos. E quando nós nos desentendíamos em casa, minha mãe sempre vinha falar: fala com seu irmão, ele é tão bonzinho, ele é tão bondoso, pede desculpas. E me vem ao coração essa imagem de uma mãe, de um pai que sempre quer o filho unido, não quer filho brigado dentro de casa. Se você é mãe, eu acho que você sabe disso. Sempre está tentando conciliar os desentendimentos, os enfrentamentos, os embates de dentro da tua casa. Então, quando o apóstolo Paulo diz que há um só Deus e um só Pai, eu penso nas brigas que nós criamos no mundo. As guerras, as divisões, os preconceitos, as exclusões que existem. E eu fico imaginando o olhar de Deus para essa pequenez humana, para essa mesquinharia humana. Embora eu não acredito que Deus sinta como eu sinto, porque Deus é Deus, Ele não é humano, Ele se fez carne em Jesus, mas Deus é Deus, eu fico pensando como que Deus olha, como que Deus se depara com essa relação dos conflitos humanos. E eu não estou falando de briga de irmãos, eu estou falando de ódio, de nações, de guerra, de desejo de destruição, armas que destroem em massa. Então olha o grau, A humanidade sempre teve esse conflito, esse desejo de poder, essa ganância em querer destruir aquilo que ela desconhece. A gente vê agora na pandemia as grandes nações se desentendendo, brigando por vacina. Enfim, questões que eu nem
poderia falar porque eu não tenho tanto conhecimento, eu sou raso em tudo isso e eu não me atrevo a falar daquilo que eu não conheço, mas eu tô falando a partir da minha visão. Eu me sinto desconfortável nesse mundo que a gente vive porque eu vejo que há um reforço muito grande da vaidade, do ego, da ganância, da cobiça, do desejo de poder, de diminuir o outro, de provar que o outro está errado, de chegar até a pessoa e falar que ela é pecadora, de falar para aquela pessoa que o que ela faz está totalmente errado, que ela tem que caminhar junto comigo para ela aprender. Então há uma intolerância gritante nas relações humanas. E eu acredito que o processo de evolução, ele passa por esse desarmamento do espírito. O espírito que se desarma, o espírito que não quer se abastecer de coisas ruins, que não está se alimentando do mal para poder diminuir, para poder denegrir, para poder criticar e abafar o outro. Mas a alma humana que é apaixonada por Cristo, que segue Cristo e que tem desejo da liberdade para o outro, para si e para o outro. Vamos fazer um questionamento. Será que a gente deixa as pessoas serem livres? Será que eu, Diego, deixo você ser livre quando eu estou falando isso aqui para você poder fazer sua escolha? Não sei, o meu desejo é esse, que você se sinta livre para poder fazer suas escolhas, mesmo que sejam escolhas que eu particularmente não faria. Mas o grande objetivo de uma pessoa religiosa e de uma pessoa espiritual é justamente essa capacidade de você passear pelas várias esferas da vida sem se sentir agredido, né? Eu tenho várias memórias de pessoas que estão na missa e que de repente eu puxo um assunto de diálogo, de não ser preconceituoso, de aceitar as pessoas como elas são, e às vezes a pessoa está assim na missa, discordando, levanta, vai embora. Eu, como ser humano, claro que fico chateado, porque alguém está levantando, está se retirando, né? Imagine você falando em público e alguém se levanta e sai. Mas é assim, a vida ela é assim, eu não tenho controle de tudo isso. E até um certo ponto eu acho que mesmo me incomodando, a pessoa está sendo verdadeira, né? Mas ao mesmo tempo, a gente precisa pensar. Será que a gente não está se retirando demais, se comportando demais como aquela criança mimada que a mãe ou o irmão tem que ir atrás para poder falar: não, não vai embora não, fica aqui. Será que a gente não está querendo ser mimado demais? Reforçado demais naquilo que a gente acredita e desconsiderando a do outro? A gente precisa pensar um pouquinho e falar mais sobre isso. A gente é capaz de sentar com uma pessoa de outra religião, estou falando muito de ecumenismo e diálogo interreligioso. A gente é capaz de sentar com uma pessoa, um irmão espírita, ouvir ele falar, conversar, amizade, sabe, desinteressada, conversar com a pessoa sem sentir que ela é impura, sem sentir que a pessoa está querendo me doutrinar? Será que a gente também não quer doutrinar as pessoas, diminuindo a religião e a experiência delas, querendo que elas façam a nossa experiência? Porque às vezes a gente quer tanto mudar o outro, a gente quer tanto violar a liberdade do outro que a gente não percebe. E a gente usa o nome de amor, de preocupação. Eu estou tão preocupado com ele. Só que isso não é preocupação. Isso não pode não ser preocupação. Pode ser vaidade. Eu só vou ficar feliz a hora que aquela pessoa sentar comigo e falar a mesma coisa e rezar do mesmo jeito que eu. Enfim, eu estou trazendo vários questionamentos, vários pensamentos, porque eu acredito que a sociedade ela se faz assim, desses questionamentos. A gente só evolui, a gente só cresce com senso crítico. E se a gente não for capaz de criticar a nossa prática, a nossa praxis cristã, a gente vai padecer muito, a gente vai perder muito. E a gente só cresce com essa ampliação do conhecimento, dos sentimentos, das emoções. Amplia o teu coração. Sabe, quando a minha família mudou, minha família daqui de Pinda mora no bairro do Mombaça. Quando nós mudamos para o Mombaça, nossa casa ela é meio lote e a gente mudou para casa assim ainda uma obra inacabada. Depois o tempo foi passando, os anos foram passando, minha mãe foi erguer um cômodo, reformou outro, mudou um cômodo de lugar, foi para outro, foi ampliando a casa. Eu acho que a gente precisa também fazer umas ampliações na nossa vida. Você não acha? Você não concorda comigo? Que na vida eu tenho 35 anos, eu não sei quantos anos você que está me assistindo tem. Quantas mudanças a gente deixou de fazer e deixou a casa ficar igual há 30 anos? Quantos restauros a nossa casa está precisando?
e a gente ainda não fez porque a gente acha que tá tudo bem, a gente acomodou naquilo. Não, tá tudo bem, eu penso assim, eu sou assim, eu não tô disposto a mudar. Só que a vida muda o tempo todo. O mundo que existia quando eu comecei a gravar esse vídeo, ele acabou, ele não existe mais, já é passado. O que você me viu falar lá no início, paz e bem, acabou, passou, é passado. Existe o presente e existe um futuro que está sendo moldado agora, a partir desse presente. Como que você está cuidando do teu espírito para que esse futuro seja possível na paz, na solidariedade, no diálogo, na compreensão mútua? Que restauros estão precisando aí dentro da tua casa? Daqui, dessa casa. Eu tô pingando debaixo do sol. Eu tô suando porque tá muito quente. A vida, ela é cheia de momentos assim. Tem momentos que nos fazem pingar no sofrimento, na preocupação, na solidão. Mas a gente precisa se adaptar a esses momentos, porque são esses momentos que nos fazem compreender. Quando eu pingo, quando eu tô suando, eu vou compreender quem bate aqui na minha porta pedindo alimento e que tá pingando de suor, porque eu vou falar, meu Deus, estava tão quente lá fora. Aquela pessoa tem que sentar num banco para ser atendida, ela não pode ficar exposta no sol. Então, a gota de suor que a gente derrama faz compreender a gota de suor que o outro derrama. E às vezes a gente não quer aceitar o nosso suor. E se a gente não aceita o nosso suor, se a gente não aceita esse sol torrando a nossa cabeça, a gente não vai aceitar a condição do outro. A gente não vai aceitar, a gente vai recusar, a gente vai excluir, a gente vai bater perna, a gente vai cruzar braço, vai virar o rosto, eu não quero, é feio, é horrível, é medonho, não quero. O que a gente quer para a nossa vida? O que você quer para a sua vida de fé? O que você quer para a sua vida espiritual? O que você quer da tua relação com Deus e com Jesus? O que você espera? Receber milagre? Receber graça? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Milagre existe o tempo todo. Eu estou sentado aqui, eu estou vendo esse jardim lindo. Milagre da vida. As galinhas, os galos, os gansos, os peixes, os gatinhos, o cachorro daqui da casa estão convivendo em harmonia, um grande milagre da vida para mim. Esse verde, esse calor gostoso, eu adoro calor, tô de bermuda, tô de chinelo, tô bem, tô no quintal da minha casa, tô seguro, tô vendo uma borboleta amarela ali pousar pertinho de São Francisco de Assis. Então, milagre da vida. Eu não quero acabar com a pandemia hoje para eu poder voltar a fazer as minhas coisas. Ai, vocês viram. Acabou a bateria da minha câmera, acredita? Tive que parar a gravação. Eu tava gravando na parte da manhã e tô fazendo essa segunda parte na parte da tarde. Então eu vim aqui, esperei a câmera carregar novamente, esperei o pôr do sol para poder vir me despedir, né? Eu tava falando quando a câmera desligou que eu não gostaria que essa pandemia passasse pela minha vida, pela minha experiência pessoal e fosse embora e não trouxesse nenhum acréscimo para mim. Nós temos que buscar conhecimento, aproximação e uma fé profunda, verdadeira, enraizada, uma fé generosa. Eu tenho usado muito essa expressão, uma fé generosa. A fé generosa me faz aproximar e ser um novo homem. Quero te agradecer pela tua presença constante, desculpe as minhas falhas aqui, desculpe a câmera ter desligado enquanto eu estava conversando com você, mas eu desejo a você um ótimo fim de semana, eu desejo a você muita sabedoria, muita paz, muita proteção, desejo abertura, alargamento do seu coração, que é lindo, ele foi feito, o seu coração ele é como um elástico, ele vai alargar conforme você for estimulando ele, conforme você for colocando mais pessoas, enfim, seu coração vai ficar maior. Não deixe de colocar pessoas, não exclua ninguém dos seus bons sentimentos. Seja uma pessoa de fé, acredite no bom e no melhor que existe em cada um de nós. Deixe o seu like, eu gosto, me faz bem, é importante, divulga o canal acaba ficando mais conhecido, outras pessoas têm mais acesso. E eu espero que a gente se encontre aqui na próxima semana com mais canais, com outros conteúdos, com outros textos, até mesmo
bíblicos, como eu fiz ao longo dessa semana. Tá bem? Deus abençoe, proteja e livre vocês de todo mal.